Graça e paz, meus queridos, tudo bem? Então vamos dar continuidade ao estudo de 1 Coríntios capítulo 12 e primeiramente me desculpem pela demora nas postagens, mas é que nós estamos passando por alguns momentos de tribulação, principalmente em relação ao Covid, né? Então nós estamos demorando um pouco para postar esses estudos, mas vamos dar sequência nisso, amém? No primeiro versículo você vai perceber ali que Paulo está respondendo a uma pergunta, né? Ele vai começar a falar acerca dos dons espirituais e essa fala dele é respondendo aos questionamentos que o povo de Corinto, a igreja de Corinto, deveria estar fazendo a ele numa carta enviada a Paulo. O versículo 2 diz assim, ó, sabeis que outrora, quando erais gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo erais guiados. No tempo de ignorância, eles adoravam falsos deuses, ídolos falsos, como também diz ali, conforme o capítulo 8, capítulo 10 de 1 Coríntios, ele fala sobre os ídolos, que na verdade são demônios, que você vai perceber ali no capítulo 10. Então Paulo está falando assim, olha, no tempo da ignorância vocês adoravam outros deuses, deuses falsos, esses ídolos mudos. Esses ídolos mudos, quando ele fala ídolos mudos, eu me lembro de Salmo 115. Vou abrir aqui Salmo 115 para vocês. Salmo 115 fala a respeito desses ídolos mudos. Vamos abrir aqui, só um minutinho. Salmo 115. A partir do versículo 5. Diz assim, ó: tem boca e não falam. Tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornam-se semelhantes a eles os que fazem, os fazem, e quanto neles confiam. Aqui, esse salmo está falando a respeito de falsos ídolos, que eles têm bocas e não falam, têm olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, nariz e não cheiram, tem mãos e não apalpam. Não, são só ídolos mudos, conforme o que Paulo está dizendo aqui em 1 Coríntios capítulo 12, no versículo 2. Versículo 3, ele fala a respeito de a presença do Espírito Santo na pessoa. Ela vai impedir a pessoa de dizer que Cristo é maldito, que Jesus é anátema. E ao contrário, vai dizer que Cristo é o Senhor. Eu entendo que talvez no meio dessas pessoas, talvez alguns judeus travestidos de cristãos, não cristãos verdadeiros, mas alguns judeus estavam negando a Jesus Cristo, negando que Jesus Cristo era filho do Deus vivo, que Jesus Cristo era filho do Pai, Então, provavelmente Paulo está combatendo essa afirmação, dizendo que Jesus é maldito, que ele não era filho de Deus, que tudo que estão dizendo a respeito dele era mentira. Talvez algumas pessoas estivessem falando isso e provavelmente alguns judeus que não concordavam com Cristo sendo o Messias, o libertador do povo judeu, Eles aguardavam um libertador natural, Eles aguardavam um povo que iria libertar os judeus das mãos dos romanos. E Cristo estava preocupado com o reino espiritual. Então, provavelmente, eu acredito que haviam pessoas que estavam condenando Jesus Cristo, dizendo que Jesus era maldito, porque ele foi pendurado no madeiro, tal, E Paulo está combatendo essas afirmações erradas, A partir do 4 ao 6, você vai perceber a trindade fica bem clara nesse texto, Nos dons, o Espírito Santo, no serviço, o Deus Filho, Jesus Cristo, e a realização no Deus Pai. Eu vou ler esses versículos que eu acho que fica bem legal esses versículos. Diz assim, olha, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo, o Espírito Santo. E também há diversidade no serviço, mas o Senhor é o mesmo, Jesus Cristo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Ou seja, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo está nesse trecho da Bíblia, A trindade aparece aqui. O Filho, o Espírito Santo que derrama os dons, o Filho a respeito do serviço e a realização de tudo em todos vem do Pai.
né? Eu escrevi até uma frasezinha aqui pra gente gravar um pouco melhor. A capacitação, o Espírito Santo, a capacitação para o serviço a ser realizado. A capacitação, o Espírito Santo, os dons do Espírito Santo para o serviço, Jesus Cristo, a ser realizado, o Pai, né? Então a capacitação para o serviço a ser realizado é o que fala nesses três versículos, do 4 ao 6 aqui de 1 Coríntios 12, né? O versículo 7 diz assim: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Na NVT, na nova versão transformadora, ele diz assim: para o benefício de todos, né? O motivo pelo qual há a manifestação, temos a manifestação do Espírito Santo, é para benefício de todos, é o que diz na nova versão transformadora, na NVT. Mesmo orar em línguas, eu penso que mesmo orar em línguas, que edifica a si próprio, nós vamos ver isso nos próximos capítulos ali, que o orar em línguas edifica a si próprio, isso traz benefício a outros, porque a partir do momento que você vai se edificando em Cristo, você vai orando em línguas, você vai se edificando a si mesmo, você vai sendo transformado, você vai sendo mudado, você vai sendo moldado pelo Senhor, e isso não é bom somente para você, mas isso traz benefício àqueles que te cercam. As pessoas que estão à sua volta também são beneficiadas com essa edificação, né? Então até mesmo orar em línguas, ele é para benefício de outros também, né? Essa passagem também ela me lembra Efésios, do 4 ao 11, aqui, que fala a respeito dos ministérios. Vou abrir aqui para vocês rapidinho também, Efésios 4, do 11 e 12. Deixa eu abrir aqui rapidamente. Efésios 4, 11 e 12. Diz assim, Efésios 4, 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, os ministérios, ele visa o aperfeiçoamento dos santos, a edificação do corpo de Cristo, bem como os dons espirituais, é para benefício de todos. Então, o que eu percebo é assim, que o propósito, tanto do dom quanto do serviço que nós vamos prestar, o propósito sempre será avisar o próximo, sempre será a igreja de Cristo, será o corpo de Cristo, será a outra pessoa, não somente o benefício próprio, ou melhor, quase nunca o benefício próprio, né? Assim, falar em línguas edifica a si mesmo, mas isso trará benefício ao outro também, porque você, como eu já disse, você sendo uma pessoa transformada, isso facilita o convívio com você. Então, tanto os dons quanto os ministérios, eles servem para a edificação do corpo, servem para que a igreja de Cristo seja aperfeiçoada, seja melhorada, consiga caminhar, ou seja, está ligado ao outro. O propósito sempre será ligado ao outro. Do 8 ao 10, do versículo 8 ao versículo 10, especificamente vai falar sobre os dons do Espírito. E eu não vou falar aqui a respeito de cada dom, porque ia ficar um vídeo muito extenso, né? E nós podemos fazer depois um estudo a respeito somente dos dons espirituais, e eu creio que nós vamos fazer esse estudo a respeito dos dons espirituais, né? Mas vamos classificar em 3 tipos de dons, né? Podemos classificar eles em 3 tipos de dons. Eu tirei essa classificação de um estudo do pastor Luciano Subirá, da comunidade Alcance, né? Ele classifica os dons em 3 tipos, né? Ele coloca lá, dons de revelação. Dons de revelação é palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espírito, né? Dons de poder, fé, milagres e curas. E dons de palavra, que são profecias, línguas e interpretação de línguas, né? Então, nós podemos dividir esses dons em 3 tipos, de revelação, de poder e de palavra, né? Como eu disse, nós vamos fazer depois um estudo mais aprofundado a respeito dos dons, mas para não ficar um vídeo tão extenso, né, vamos somente classificar esses dons entre 3 tipos de dons, de revelação, de poder e de palavra. A partir do versículo 11 ali, o Espírito Santo, do Espírito Santo vem esses 9 dons, né? E por isso que eu quero dizer o seguinte, meus queridos, diz assim no 11, desculpa, no 11, no Senhor, todavia, no versículo 11,
de 1 Coríntios 12. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Ou seja, do Espírito Santo vem esses 9 dons. É dele que vem esses dons. E ele distribui conforme ele quer. Por isso eu não creio, e essa igreja, quando nós fazemos parte, nós não cremos que o falar em línguas, somente o falar em línguas, é o dom que revela o batismo no Espírito Santo. Porque o Espírito Santo ele distribui os dons conforme ele quer, conforme lhe apraz. Então, você ser batizado no Espírito Santo, você pode tanto falar em línguas como interpretá-lo, você pode tanto ter dom de fé, de cura, de milagres, como pode ter palavras de conhecimento, palavras de sabedoria e profecia, você pode ter discernimento de Espírito, e isso é dom do Espírito Santo, e isso revela que você foi batizado no Espírito Santo. Né? E não somente o falar em línguas como criam as igrejas pentecostais, que isso é o selo do Espírito Santo em nós. Não. Por conta desse versículo, que o Espírito Santo ele distribui os dons conforme lhe apraz, eu entendo que nem todas as pessoas falarão em línguas, nem todas as pessoas profetizarão, nem todas as pessoas, isso a gente vai ver depois nos próximos versículos desse capítulo, que Paulo vai questionar: todos profetizam, todos falam em línguas, todos não são todos. Então o Espírito Santo distribui os dons como lhe apraz. Então, o falar em línguas é um dom do Espírito Santo. No entanto, não é o selo, não é somente esse o selo que o Espírito Santo habita em nós. Amém? Então é dessa forma que nós cremos aqui nessa igreja. Do versículo 12 ao versículo 27, fala-se exclusivamente sobre a unidade. E Paulo fala muito sobre unidade, e ele vai falar sobre unidade, vai exortar a unidade, né? Porque essa igreja é uma igreja que desde lá do capítulo 2, você vai perceber lá no capítulo 2 que Paulo está falando assim, que as pessoas estavam falando assim: olha, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas e eu sou de Cristo. Eles já estavam se dividindo em grupos ali, né? E nessa igreja especificamente, a respeito dos dons espirituais, estava havendo divisões por conta dos dons mais excelentes. E Paulo vai falar sobre os dons ali no capítulo 14, no capítulo 13 ele vai falar assim: olha, o dom supremo é o amor, né? Então, se você tiver qualquer dom, né, e isso não vai te valer de nada se você não tiver amor. Então, Paulo está exortando a unidade. Olha, você tem um dom que talvez seja aquele dom que ninguém percebe, mas esse dom também é tão importante quanto aquele outro dom. É isso que Paulo está querendo apresentar, né? E Corinto, você vai perceber que eles davam valor à variedade de línguas, ao dom de línguas, né? Eles davam valor a esse dom, né? E parecia que esse dom era superior aos outros. E Paulo vai dizer que esse dom não é superior a nenhum, né? Então, uma igreja que se dividia entre melhores dons, piores dons, dons que aparecem mais, dons que aparecem menos, se dividia em Paulo, Apolo, Cefas e Cristo, se dividia de N maneiras, né? Talvez cristãos judeus, cristãos gentios, né? Homens, mulheres, escravos e livres. Então era uma igreja que havia muita divisão, e Paulo vai deixando claro que não há divisão entre eles. Nós somos parte do mesmo corpo, nós somos parte do corpo de Cristo, né? E do 12 ao 27 ele vai falar exclusivamente sobre isso, vai exortar a unidade e a humildade. Eu entendo que ele está falando sobre humildade por conta das pessoas acharem que o dom delas era melhor do que o dom do outro, né? E isso rebaixava aquele talvez que fosse um pouco mais introspectivo, né? Então, no 12, ele vai falar da diversidade de dons, de serviço, porém todos são necessários para a formação do corpo. O dom maior ou o dom menor, todos eles, entre aspas, estou dizendo, né? Todos eles são necessários para a formação do corpo, né? No versículo 13, eu quero fazer só um paralelo aqui, né? A parte A diz assim: olha, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo. Em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo. Eu quero fazer um paralelo aqui, lembrando a citação de João Batista, que está lá em Mateus 3:11, Marcos 1:8, Lucas 3:16, João 1:33 e também em Atos 1:5 o próprio Jesus diz isso, né? Assim, olha, mas João Batista diz assim: olha, eu vos batizo com água, mas vai chegar aquele que vai vos batizar com o Espírito Santo. Então, essa citação aqui de Paulo
é um paralelo, eu quero fazer só um paralelo com aquele que batiza com o Espírito. E esse que batiza com o Espírito é o Senhor Jesus Cristo. Né? Ele veio na terra, subiu, morreu, ressuscitou, subiu aos céus e nos enviou o Espírito Santo. Então nós somos batizados no Espírito Santo através da vida de Jesus Cristo, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então é somente um paralelo que eu queria fazer com esse versículo. E também tem uma frase muito legal, eu não sei quem disse isso, mas uma vez eu ouvi, né, dizendo assim que quando nós recebemos Jesus Cristo, é o Espírito Santo entrando em nossa vida. Quando nós entendemos que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador, então é o Espírito Santo habitando em nós, o Espírito Santo encontrando morada em nós. Mas quando nós somos batizados no Espírito Santo, é nós que mergulhamos no Espírito Santo, é nós que entramos no Espírito Santo, né? Ou seja, então, quando nós aceitamos a Cristo, quando nós aceitamos, né, a Cristo, o Espírito Santo habita em nós, mas quando nós somos batizados no Espírito Santo, é nós que mergulhamos no Espírito Santo. Amém? Na parte B desse versículo, eu quero fazer um outro paralelo, né? A parte B me remete que diz assim, olha, e a todos nos foi dado de beber do Espírito. E eu quero fazer um paralelo ali com Efésios 5:18, que diz assim, olha, não vos embriagueis com vinho, não venha beber vinho, né? No qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E aqui Paulo está dizendo assim, olha, e a todos nos foi dado a beber de um só Espírito. É esse paralelo que eu queria fazer, né? Nós não devemos beber do vinho, nos embriagar do vinho, mas nós devemos beber do Espírito, né? É isso que diz Efésios 5:18. Amém? No 14, versículo 14, novamente, é uma clara afirmação sobre unidade, uma exortação. Como eu disse, ele está falando sobre unidade, mas o meu entendimento é que Paulo está exortando aquela igreja, né? Por conta das diversas e inúmeras divisões que haviam no meio deles e por conta da soberba, né? Quando nós nos dividimos dentro da igreja é porque nós entendemos que o nosso grupo, o pessoal que nós seguimos, ou o pessoal que nós andamos juntos é melhor do que o outro, que, tadinho, aquele ali, tadinho, ele não consegue falar em línguas, nossa, olha lá, que dó. Então, quando nós nos dividimos na igreja, né, provavelmente há essa rixa, essa disputa de, olha, esse grupo aqui é melhor que aquele e tal. E dentro das igrejas, vamos ser bem claros, bem sinceros, né? Ah, o louvor dessa igreja é melhor que o da outra. Ah, o pastor dessa igreja conhece mais a Bíblia do que o da outra. Ah, porque o grupo de oração dessa igreja é poderoso. Tá um profeta naquela igreja. Então nós nos dividimos, nós como corpo de Cristo, nós nos dividimos entre melhores e piores. Esses são de Deus, esses não são de Deus. Olha, essa igreja é a verdadeira, aquela é a falsa. Olha aqui, aquele pastor... Nós temos esse... nós temos essa inclinação a nos dividir, né? Então, o corpo de Cristo não pode ser dividido. Nós não podemos esquartejar o corpo de Cristo. Aquilo que nos une é muito maior do que aquilo que nos separa, porque aquilo que nos une é o próprio Jesus Cristo, é o sangue de Jesus Cristo. Amém? Então, meus queridos, a partir do versículo 14, o versículo 14 ele fala novamente sobre unidade, né? Vai falar sobre unidade. Do versículo 15 ao versículo 21, Paulo demonstra a importância de cada membro, né? Novamente falando sobre o corpo de Cristo, sobre os dons, né? Havia na igreja pessoas que entendiam que alguns dons eram melhores que os outros, então ele está falando assim que todas as pessoas são importantes, que toda parte do corpo ela é importante, né? E provavelmente, como eu disse, havia uma certa arrogância e você vai perceber ao longo da carta que Paulo sempre exorta a humildade, para que as pessoas não se ensoberbeçam, para que as pessoas não fiquem se vangloriando, né, ou se vangloriando nos outros, como a gente já havia falado nos versículos anteriores. Então Paulo está demonstrando ali que toda parte do corpo é importante, todo membro de um corpo é importante. O que isso quer dizer? Que todas as pessoas dentro da igreja, elas são importantes, né? Não há dom melhor, não há serviço melhor, mas todos têm a sua importância e todos são necessários dentro do corpo de Cristo, né? Paulo está exortando novamente Coríntios, né, a respeito da unidade e da humildade. Olha, o olho não pode querer... Não pode achar que não é importante o outro não pode achar que outra parte do corpo é importante.
Toda a parte do corpo é importante, né? E do 22 ao 25 é a mesma coisa. Novamente, Paulo demonstra que todos têm sua devida importância e os que acham que são insignificantes são de extrema importância. E eu queria dar alguns exemplos para vocês, né? A respeito do corpo humano, né? Por exemplo, o dedão da mão. É um órgão pequenininho, né? O dedão da mão, ele é pequeno, mas ele ajuda a gente a manusear bem as coisas, os objetos, né? Além de nos fazer segurar com firmeza as coisas, né? Se a gente tivesse só sem o dedão, se a gente segurasse só assim, era muito mais fácil de tirar. Por exemplo, tem um lápis aqui. Tô com um lápis na mão aqui e eu seguro assim, só assim. É muito mais fácil de eu tirar. Agora, se eu tô com a mão aqui, ó, é mais difícil de eu tirar. Então, o dedão, ele tem a sua importância dentro do corpo. Apesar de ser pequeno, ele tem a sua importância dentro do corpo. Ele ajuda a segurar com firmeza e a manusear objetos, né? E vamos falar sobre o órgão sexual. Naturalmente, sem o órgão sexual, não tem como se ter filhos. Não há como se reproduzir. Naturalmente, não há como se reproduzir. O órgão reprodutor masculino e o órgão reprodutor feminino são necessários, porque naturalmente não há como se reproduzir, né? E os órgãos internos, né? Se algum órgão interno nosso acaba morrendo, falecendo ou não está trabalhando como deveria, nós acabamos morrendo. O coração, o rim, né, o pulmão, o cérebro, se eles não funcionam da forma correta, nós acabamos tendo algumas complicações, né, alguma complicação na saúde e podemos vir até a falecer. Então, dentro do corpo, todo membro é necessário, todo membro tem a sua função, né? Então, nós precisamos de todas as pessoas são importantes. E dentro da igreja? Dentro da igreja eu coloquei algumas situações também. Por exemplo, aqueles que preparam a ceia. Eles são importantes, porque se ninguém preparar a ceia, como é que nós vamos cear? Cear. É bem puxado, né? Como é que nós vamos ceiar se nós não temos ninguém que prepara a ceia? Só chegamos lá para orar e falamos assim, e aí, cadê o pão? Quem fez o pão? Quem que preparou o vinho, o suco de uva? Né? Se ninguém prepara a ceia, não tem como a gente ceiar, né? Se ninguém limpa, a igreja vai ficar suja. E ninguém dá valor às pessoas que limpam. E ainda quando percebe que está sujo, fala assim, nossa, ninguém está limpando essa igreja? Quer dizer, há o seu valor. Porém, só percebemos quando há falta dele. Quando ninguém limpa, aí percebemos que a igreja está suja. Mas se todo mundo limpa, ninguém dá valor àquela pessoa. Mas ela também é importante. A pessoa que limpa, a igreja também é importante. Outro que eu acho de extrema importância dentro da igreja, e quase ninguém, não vou falar todos, mas quase ninguém valoriza esse ministério, é o ministério infantil. É a salinha das crianças. Por quê? Porque ali está o futuro do reino de Deus, está o futuro da igreja do Senhor na terra. Nós dizemos que as crianças são o futuro do país, são o futuro do Brasil, mas eu entendo que as crianças são o futuro da igreja de Cristo na terra. E nós não damos valor a esse ministério, né? Nós achamos que é só chegar lá e deixar eles brincando. Põe lá um videozinho para ele assistir, deixa uns brinquedos lá para eles. Não, nós temos que edificar essas crianças para que elas possam crescer com os fundamentos, com os princípios bíblicos corretos, né? E ninguém dá valor a esse ministério. Ninguém dá valor a esse ministério. Nem mesmo os pais, eles só querem ir, que tem uma sala de criança, para que eles possam assistir o culto sossegados. E não para que seus filhos sejam edificados. Então, não estou dizendo todos, tá, meus queridos? Mas uma boa parte é isso mesmo, só quer o sossego, né? Mas existe o valor. Ninguém percebe, não é um ministério como o Ministério de Louvor, que fica à frente das pessoas, né? Que mostra o dom musical. Não é um cara que prega, não é um cara que está ministrando as outras pessoas, orando pelas outras pessoas, mas é de extrema importância. Talvez seja um dos mais importantes dentro da igreja e ninguém dá o devido valor a esse ministério. Então, todos nós temos a importância dentro do corpo. Desde aquele que serve, né, limpa a igreja, ou serve a ceia, ou prepara a ceia para ser servida, até o pregador da noite, o ministro de louvor. Todos têm a sua importância. Todos nós somos importantes dentro do corpo de Cristo. Todos nós temos o nosso valor no Senhor. Amém? Do 26 ao 27, outra vez uma exortação à unidade. Esse texto é basicamente isso, é a respeito de unidade, né?
ele fala assim no 26, de maneira que um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam, né? Por exemplo, quando você corta uma parte do corpo e começa a sangrar, não é só o braço. Você cortou o braço e seu braço começa a sangrar. Não é só o seu braço que está sangrando, você está perdendo sangue de todo o corpo, né? Então, se você sofre um acidente, quebra uma perna, você vai sentir dor em todo o corpo, o seu corpo talvez vai ficar paralisado, você não vai conseguir andar, né? Então todo o corpo sofre quando uma parte do corpo sofre. Todo o corpo sofre. E quando vamos colocar um rei que está sendo coroado, a coroa está sendo colocada sobre a cabeça do rei, mas todo o corpo está presente ali, né? Todo o corpo está presente ali. Então a honra é para ele como um todo, não só para a cabeça dele, mas é para ele, pessoa, corpo, espírito, alma, como um todo. Amém? Então, se uma parte do corpo é honrada, todo o corpo é honrado. E se uma parte do corpo sofre, todo o corpo sofre. É isso que Paulo está querendo dizer ali no versículo 26, no versículo 27, né? No versículo 28, ele vai mudar um pouco de assunto, mais ou menos mudar um pouco de assunto, mas eu quero trazer o entendimento que eu tenho a respeito desse texto, porque ele diz assim, o 28 eu vou ler para vocês, para vocês poderem entender. A uns estabeleceu Deus na igreja primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois, operadores de milagres, depois, dons de curar, socorros, governos e variedade de línguas. Ele coloca primeiro apóstolos, segundo profetas e terceiro mestres. O que eu entendo desse texto, meus queridos? O apóstolo é aquele que estabelece a igreja, é o primeiro a estabelecer a igreja. O profeta é aquele que aponta o caminho que a igreja deve seguir. E o mestre ensina de que forma a igreja deve caminhar dentro desse caminho apontado pelo profeta. Ou seja, sem esses três não há formação de igreja, né? Sem esses três a igreja não é estabelecida. E quando eu digo igreja, não estou dizendo a instituição, mas estou dizendo a reunião dos santos. Um cara vem e começa a pregar o evangelho aqui e vai estabelecer uma igreja aqui. Ele se reúne numa casa, pode ser se reúne numa casa, num local, mas está se reunindo com algumas pessoas. Pode ser na praça, está se reunindo com as pessoas. Então o profeta vem e fala, nós temos que caminhar para cá, porque Jesus Cristo isso, e aqui o Jesus Cristo tem dito isso a nós, é isso que nós vamos fazer. Ele demonstra ali a visão, né? Para onde nós vamos seguir. E o mestre vem para ensinar, olha, nós vamos seguir por lá, tá, mas nós temos que caminhar dessa forma, é dessa forma que nós vamos andar, né? E depois o pastor vem para cuidar das pessoas. Então, assim, o que eu entendo é assim, que sem esses três não há como, na verdade, pastor e mestre é a mesma coisa para mim. Eu entendo que todo pastor tem que ser mestre. Mas então, o que eu entendo assim, sem essas três pessoas não há igreja para que os dons possam se mover, para que os dons possam ser manifestos em nossa vida. Então, depois da igreja estabelecida, e novamente volto a dizer, não é a instituição em si, mas é a reunião dos santos, depois da igreja estabelecida, a reunião dos santos estabelecidas, aí vem os operadores de milagres, os dons de cura, de socorro, de governo e variedade de línguas. E perceba que Paulo põe variedade de línguas por último. Por quê? Porque eu entendo que Paulo está querendo mostrar que a variedade de línguas é um dom importante, assim como qualquer outro, mas não é superior a nenhum. É isso que Paulo está querendo demonstrar. Variedade de línguas vem por último, dentro daquilo que ele estabeleceu ali, da ordem que ele estabeleceu, ele põe a variedade de línguas por último. Por quê? Porque eles estavam dando valor demais à variedade de línguas, né? E estavam querendo se ensoberbecer em cima de outras pessoas, sendo arrogantes, altivos, com outros que não tinham esse mesmo dom. Então ele põe por último. Mas não sei se vocês conseguiram entender, meus queridos, mas assim, eu entendo que apóstolo, profeta e mestre são necessários para que a igreja seja fundamentada. Depois da igreja fundamentada, e aí sim começam a aparecer os outros dons, começam a aparecer aqueles que operam milagres, as pessoas que têm dons de curar, as pessoas que ajudam o próximo, aqueles que serão líderes e aqueles que falarão em línguas. Mas existe uma ordem e é dessa forma que eu entendo esse texto,
tá bom? Talvez tenha uma outra interpretação, se você quiser compartilhar comigo, fique na liberdade, me manda, escreve aí nos comentários, ou pode me mandar por WhatsApp, né? Porque toda a interpretação bíblica, que não seja uma heresia, é bem-vinda. Amém? Do 29 ao 30, o que eu percebo é aquilo que está escrito em 1 Pedro, do 4 ao 10. A multiforme graça de Deus. Nem todos são apóstolos, nem todos são profetas ou mestres, nem todos operam milagres, nem todos têm dom de curar, nem todos falam em outras línguas, e nem todos interpretam essas línguas, né? Paulo está dizendo assim, não são todos que fazem isso, né? Então, ou seja, a multiforme graça do nosso Senhor Deus, nosso Pai e nosso Deus. É o que está escrito em 1 Pedro, do 4 ao 10. Né? E do 31 é uma preparação. Eu vejo que o versículo 31 é uma preparação para o próximo capítulo, que vai falar sobre o dom supremo. Né? E adiantando um pouco, é sobre o amor. Todos nós sabemos. Né? 1 Coríntios 13 vai falar a respeito do amor. Tem até uma música do Legião Urbana que se utiliza dessa passagem bíblica do poema de Camões e o Nilos escrever a música, né? Então, a preparação, o versículo 31 é uma preparação para o próximo capítulo, capítulo 13. E adiantando, como eu disse, se não houver amor, o dom supremo é o amor. Se não houver amor, eu posso falar em línguas, interpretar, e isso não vai me adiantar de nada, né? Isso não será suficiente, o dom espiritual não será suficiente se eu não tenho amor por Deus acima de tudo e pelo meu próximo. Amém? Meus queridos, esse é o estudo dessa semana. Foi bem rápido, eu acredito que foi bem rápido, né? E espero que vocês estejam acompanhando. E qualquer comentário, qualquer dúvida, por favor, entre em contato, né? Nós estamos sempre à disposição, né, para esclarecer dúvidas, se soubermos esclarecer. E se eu deixei passar alguma coisa e talvez não soube explicar, se você quiser também comentar, fique na liberdade, tá bom? Deus abençoe vocês!